começar a conversar, então, sobre o foco dessa pesquisa aqui, que ela fala o seguinte, né? Que quanto mais horas você trabalha, mais você tende a se sentir premiado e com o aval de poder beber cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica, né? Como que você faz uma análise sobre isso? Então, na verdade a gente tem que pensar o seguinte, né? Qual que é o papel do álcool na vida do sujeito? De um modo geral, vocês bem falaram, e eu estava acompanhando vocês falando, existem algumas crenças acerca não só do álcool, quanto de outras substâncias que estão associadas com o comportamento da adicção, que são crenças permissivas e crenças de controle. O que seria uma crença permissiva? Eu trabalhei muito, eu mereço. E uma crença de controle seria, mas depois eu vou ter uma ressaca. Enfim, é importante a pessoa ver por que ela está bebendo, qual que é o papel do álcool na vida daquela pessoa. Será que é só porque ela merece mesmo? Será que ela simplesmente está com vontade de beber? Ou ela está bebendo ali para esconder um estresse, uma ansiedade, uma raiva? E aí, fazer essa análise é fundamental para a gente ver aonde que o álcool está entrando aí na vida da pessoa. Doutor, seria um tipo de alcoolismo esse hábito? Eu acho, doutor, só acrescentando aqui a Renata, eu chamo isso de alcoolismo funcional. Existe isso mesmo? Que é essa pessoa que bebe, mas que trabalha, não é aquela pessoa que fica, que cai. Não dá conta de fazer nada, né? Exato. Aquele alcoolismo em grau que não deixa você fazer nada, que atrapalha a sua vida, eu chamo de alcoolismo social. Mas é aquela pessoa que bebe todo dia. Sim, na verdade, essa ideia, né? A ideia que um alcoólatra, um alcoolista, é aquela pessoa que fica caída na rua, sem família, que não tem ninguém, passando mal na rua, essa é uma minoria, em torno de 5%. Boa parte das pessoas que têm problema com álcool, elas estão muitas vezes trabalhando normalmente e aparentemente funcionando normal. Claro que quando você olha mais de perto, você já começa a ver prejuízo nos relacionamentos, no próprio trabalho. Mas a imensa maioria das pessoas que têm uma relação problemática com álcool, elas não necessariamente estão naquele estereótipo daquela pessoa com uma garrafa de pinga, 7 horas da manhã, tremendo, num passeio, no meio-fio, por exemplo. Isso não é a maioria. Antigamente falava-se muito em uso abusivo, e a pessoa começava experimentando, depois ela abusava, e depois ela se tornava um alcoolista ou um dependente. Hoje a gente tem uma tendência a falar mais de um relacionamento problemático com álcool. Essa história de beber uma tacinha de vinho ou um copinho de cerveja, que é bom para relaxar, né? Tem médico que fala que é bom pro coração. Corpo, exatamente. É fato ou fake? É desculpinha? Olha só. Ou realmente faz bem? Olha, existe alguns estudos falando que uma concentração mínima de álcool por dia, ela pode ser benéfica. Se não me engano, é uma taça de vinho, alguma coisa nesse sentido. Porém, a maioria das pessoas que se preocupam com esses estudos são pessoas que, eu digo a população, né? Não os pesquisadores. São pessoas que realmente usam isso como desculpa, né? Então, assim, é uma quantidade realmente mínima de álcool que pode ter algum efeito benéfico para a saúde. Mas que eu ia perguntar para o senhor. Que tamanho de taça que é essa? Pode ser uma taça, uma tacinha, um tação. Não, é bem pouquinho, né? Mas a maioria das pessoas que se preocupam com esses conceitos, né, na verdade, elas usam isso mais como uma crença permissiva. Porque o ato de beber, na verdade, é uma guerra de crenças. Eu tenho aquelas crenças de controle, olha, vai me dar ressaca, eu preciso trabalhar, isso vai atrapalhar minha saúde, mas eu tenho as crenças permissivas. Eu mereço, eu trabalhei demais, é só hoje, ou em pouca quantidade vai me fazer bem. Então as pessoas muitas vezes usam isso como uma forma de crença permissiva. De um modo geral, o uso de álcool, se a gente pensar em termos de saúde, de um modo geral é problema. A gente não tem benefício com álcool, de um ponto de vista de saúde.
Ô, doutor. Doutor Bruno, a gente sabe que, né, que é uma droga social, né? O álcool é liberado, é permitido e às vezes isso leva à facilidade e tudo. Mas o ideal, como você acabou de sugerir, é que as pessoas não consumissem. Mas quando que a gente pode observar, já que as pessoas consomem mesmo, né? Uma parte das pessoas consomem, tem uma relação que não é, pelo menos momentaneamente, problemática. É uma relação assim tranquila, né? Bebe uma vez ali por mês, num aniversário, num casamento, enfim. Não sei dizer como, mas quando que a pessoa deve se preocupar e ver que essa relação está deixando de ser saudável, se é que pode se dizer que ela é saudável? Quando que ela está virando uma relação problemática? A gente não pode, aqui a questão não é se é certo ou se é errado beber. A gente não pode fazer um uso ingênuo. Cada um escolhe aquilo que vai fazer, mas fazendo um uso consciente. A gente não pode justificar isso em termos de saúde. Vou beber para ter saúde. De um modo geral, antigamente falava-se muito em 12 unidades de álcool para a mulher por semana e 21 unidades de álcool para os homens por semana. Ou seja, seria um critério a nível de quantidade. Cada unidade de álcool seria um copo de cerveja, uma taça de vinho ou um destilado. Então, isso seria uma unidade, né? Porém, a gente sabe que tem pessoas, às vezes, que não bebem tanto, mas com tanta frequência, mas quando bebe demais. Então, a gente tem que levar em conta todo um contexto social. Normalmente, um estreitamento do repertório. Aquela pessoa, por exemplo, que olha, vai ter uma festa de criança, mas se não tiver álcool eu já não tenho tanto interesse. É o marido, uma esposa que já começa a reclamar, é um problema no trabalho. Então, normalmente, o repertório, ou seja, a nossa vida, ela é dividida em várias esferas. Você tem a esfera pessoal, a esfera do trabalho, a esfera do lazer. Quando a sua vida começa a ficar muito restrita à questão do álcool, só vou se tiver bebida, ou se não tiver álcool, não tem graça, ou você precisa, às vezes, parar de beber por algum motivo, um problema de saúde, ou um exame que você vai fazer, ou uma gravidez. Às vezes, uma mulher engravida, ela tem que parar de beber e aquilo gera grande sofrimento para a pessoa, ou uma mulher, ou um homem por alguma doença, e aquilo gera muita dificuldade de aceitar esse fato. Isso é, sim, um sinal de alerta. Quando a pessoa bebe apenas por gostar, normalmente ela não tem tanta dificuldade de parar durante algum tempo. Então, isso é um forte indício de alerta, quando a pessoa fala, olha, ainda não consigo ficar sem o álcool. Isso já é algo que pode soar assim como uma luz amarela, vamos dizer assim. Doutor Bruno, fiquei tão feliz com esse último comentário, porque, ou seja, eu descobri que eu bebo porque gosto, porque eu fiquei grávida e parei sem ser o menor problema. Então, já não era problemática a relação. Alcoolismo. Tá vendo? Já me sinto melhor. Muito bem. Zacarone. Ô, doutora, a gente tá falando aqui sobre as pessoas que recorrem à bebida porque trabalham muito, né? Aí, com base nesse estudo. E a gente sabe que tem, eu acredito, né? O senhor pode falar melhor. Tem relação com o prazer instantâneo, né? Aquele prazer imediato, porque se a pessoa às vezes está muito estressada, ela acende cigarro, se ela quer dar uma relaxada, ela vai para bebida alcoólica, existindo mesmo que existam outros meios de você dar uma relaxada, né? Vamos falar sobre o prazer imediato e de que outras formas a pessoa que está trabalhando demais pode obtê-lo? De um modo geral, tá? O álcool, na verdade, todas as drogas de abuso, elas mexem numa estrutura do cérebro que chama sistema de recompensa cerebral. Esse sistema, ele é o principal formador de hábito. A gente conhecer esse sistema, a gente pode usar ele até a nosso favor, para criar o hábito de estudar, criar o hábito de praticar uma atividade física. Esse sistema, quando ele é ativado, ele faz com que o indivíduo queira repetir um determinado comportamento. Então, toda vez que eu uso o álcool, eu tenho uma estimulação do meu sistema de recompensa que me dá esse prazer imediato. Depois eu vou querer repetir isso. Existem situações naturais, atividade sexual, alimentação, vocês falaram aí de chocolate, tudo isso mexe com o sistema de recompensa. Mas as drogas de abuso, elas meio que podem provocar um adoecimento desse sistema de recompensa, de tal forma que os outros prazeres naturais, os estímulos naturais do sistema de recompensa, eles não têm tanta força para competir com as drogas. Por isso que você vê, por exemplo, muitas vezes um etilista crônico,
ele já não tem tanto interesse mais no trabalho, nas atividades sexuais. Crack, por exemplo, também a pessoa ela vai se fechando na droga porque nada mais estimula o sistema de prazer como os estímulos naturais. E ela vai se restringindo ali na droga. Então, de um modo geral, a gente tem o nosso estado, vamos dizer, normal, eu tô tímido, você não está nem triste, nem feliz, você está normal. Quando você bebe, você cria uma sensação de alegria imediata, ou de prazer imediato. Mas quando o efeito do álcool retorna, normalmente você não retorna mais para o seu estado normal. Você volta um pouco mais rebaixado, talvez um pouco mais triste, um pouco mais ansioso. E aí você tem que usar a substância de novo para você sair do seu estado eutímico ali, o seu estado padrão. Ou seja, enquanto você usa, você tem um aumento dessa felicidade, dessa alegria, entre aspas, mas sem a substância você não volta para o seu estado original. Você costuma voltar para um estado pior, vamos dizer assim. Você volta mais ansioso, mais triste, mais irritado. E aí você entra num ciclo vicioso. Muito bem. Doutor Bruno, a gente vai para o intervalo rapidinho e tem umas perguntinhas aqui para você para o próximo bloco, combinado? Combinado. Então a gente volta já já. Pessoal, lembrando que tá rolando prêmios e quem tiver alguma dúvida, manda pra gente no nosso WhatsApp 319-886-917. A gente vai fazer pro doutor no próximo bloco, tá bom? A gente volta já. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais Interessa. Lembra quando o BH foi atingida pelas chuvas? Quando a Covid